Você já teve conflito na sua equipe e pensou, isso vai atrapalhar tudo? E se eu te disser que esses atritos podem ser a maior oportunidade de crescimento para o seu time? Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Hoje a gente vai trazer um tema aqui que eu costumo gostar, tá? E quando vem para minha mão, eu tento resolver o mais rápido possível, porque se você deixar ele crescer, aí sim é um problema dentro da sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre atritos. O que você pode transformar esses atritos dentro da sua empresa para que eles se tornem crescimento e não problema. Nós trazemos nesse formato aqui do Visão de Mulher, sempre a gente pontua alguns itens e através desses itens a gente vai desenvolvendo. Porque tudo que a gente traz aqui no Visão de Mulher é estudado e é pensado para vocês. Mas também lembrando que tudo que a gente traz aqui são coisas que eu já vivi e que eu posso dar de exemplo para vocês, como que vocês podem usar isso e mudar dentro da sua empresa, tá? Então, todas as pautas que nós trazemos aqui no Visão de Mulher, ela é pensada, ela é desenvolvida, ela é feita de acordo com a minha experiência, a minha expertise, para que a gente possa trazer aqui clareza e te ajudar a não errar como eu já errei. Então, hoje a gente está trazendo esse tema, gestão de conflitos, transformar atritos em oportunidades. E o primeiro item que nós vamos pontuar aqui é por que os conflitos acontecem. E aí nós linkamos 3 pontos aqui: diferenças de opinião, estilos de trabalho e objetivos divergentes são naturais. Evitar conflitos não elimina problemas, apenas adia decisões importantes. Exemplo, reuniões que ficam improdutivas porque ninguém se atreve a levantar discordância. Pessoal, por que os conflitos acontecem? Nós vivemos em um mundo que ninguém é igual a ninguém. E os pensamentos, as ideias, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, é óbvio que vai ter atrito, vai ter conflito. Porque eu penso de uma maneira, você pensa de outra. Imagine se todo mundo pensasse e agisse da mesma forma. Só que a gente não pode confundir isso e deixar que isso vire um problema. Então, quando você já se deparou em conversar, você está numa roda de amigos. Não vou falar nem de trabalho, numa roda de amigos. E aí vocês começam a falar sobre a vida alheia. E aí falam de um ator ou de um filme e alguém vai falar, eu gostei desse filme. O outro vai falar assim, eu não gostei. Ah, não, mas eu gostei disso. Ah, mas eu não. Então começa o conflito. O atrito de informações. Mas isso não significa que você tem que levar isso para uma briga. Não, porque às vezes a opinião de um pode te ajudar a enxergar uma outra visão, a ter uma outra visão. Então, saiba aproveitar essas oportunidades. Então, se você está numa mesa, numa roda de negócios, e aí vocês vão discutir sobre política, sobre o dólar, sobre o que o Trump está fazendo, sobre taxação, sobre o que o governo está fazendo. Então, assim, às vezes você chega com conhecimento e outras pessoas chegam com outro conhecimento, e aí a gente tem que ter a sabedoria, porque cada um tem a sua visão. E a gente tem que respeitar essa visão e, às vezes, entender o que você pode absorver ou não dessa visão. Então, a gente pode evitar ter muitos atritos? Podemos evitar, mas a gente também pode aproveitar esses atritos para que a gente possa construir outras coisas. Então, quando a gente fala de por que acontece? Diferença de opinião. Gente, todo mundo vai ter uma opinião diferente da outra. Claro que a gente tem que respeitar cada uma e, com respeito, se tratar e vendo ali o que é o que não é. Porque, às vezes, no conflito, você pode gerar um grande negócio. Às vezes, num conflito, você pode ter uma ideia que às vezes você não estava enxergando como o outro enxergou e que de fato é. Então, vamos ter sabedoria para lidar com os conflitos, porque conflitos sempre vão existir. Você vai falar com um funcionário, às vezes você vai numa reunião, você está ali, você está falando e ele não vai concordar com o que você falou. E aí ele tem que ter respeito por você, porque naquele ambiente você é autoridade. Se ele não tem respeito, aí sim você vai puni-lo da maneira que tem que ser, com uma advertência verbal, uma advertência escrita, mas às vezes é bom a gente também dar ouvido, dependendo do cargo que esse funcionário exerce na sua empresa, é bom você dar ouvido, porque ele está na operação, ele está metendo a mão, então às vezes essa opinião dele pode edificar algo dentro da sua empresa. Então vamos ter cuidado, porque conflitos vão ter a todo momento.
E nós temos que ter a sabedoria para a gente filtrar e ver o que a gente pode utilizar ou não desses conflitos, tá? E aí vem o outro ponto, o lado positivo dos atritos. Conflitos bem gerenciados geram aprendizados e novas soluções. Foi o que eu acabei de falar, né? Explicando por que os conflitos acontecem e a gente está trazendo isso aqui. Então, é o lado positivo dos atritos, conflitos, tá? A equipe aprende a ouvir, negociar e colaborar melhor. Exemplo, empresas que resolvem atritos estruturando discussões produtivas e descobriram oportunidades de melhoria em processos internos. Por quê? Você tem que saber lidar com esses conflitos, com esses atritos dentro da sua empresa. Ah, mas Francine, eu vou ficar dando ouvido? Não, é o que eu acabei de falar. Depende do funcionário que está. Porque um funcionário que vai fazer uma reunião pessoal com você, você não está falando de um funcionário de chão de fábrica, você está falando de um funcionário que atua ali como líder, um funcionário que é um estrategista, um funcionário... Então, assim, a gente está falando aqui de funcionários que têm acesso direto a você. Então, a gente tem que aprender a lidar. Então, todo conflito, todo atrito tem o seu lado positivo. Basta você entender. Claro que tem. É como eu falei no início, eu adoro esse lado aqui de atritos, de conflito, e eu já peguei alguns conflitos e atritos dentro da minha empresa, mas de funcionário. Nós tínhamos um funcionário lá que ele era o encarregado da área e ele não aceitava a liderança feminina. Ele não aceitava. E a minha gerente é uma mulher. E eu, como responsável administrativa e financeira, também mulher. O CEO da minha empresa é o meu esposo, é um homem. Só que eu não posso ter um encarregado que simplesmente só vai ser subordinado ao CEO, porque eu tenho CEO, abaixo do CEO ele tem os diretores, que eu entrava nessa configuração, abaixo de mim eu tenho o gerente e ele está na parte de operação, que é o encarregado. Então é óbvio que a minha gerente, sendo mulher, vai ter. Então eu tinha muitos atritos com eles em relação a isso. Ela reclamava dele, ele reclamava dela. E aí, o que eu fazia? Teve um belo dia que eu já de saco cheio dessa situação e eu sabia como que ele era. E eu sabia que às vezes ela pecava porque ela não tinha sabedoria suficiente para lidar com essa situação. Ela deixava o sangue ferver pelo fato dele não atender às ordens de uma mulher. E eu fazia, e já cansei de fazer igual a tia da escola. Peguei, sentei um, sentei outro, um de cara com o outro, eu falei assim, aí, ó, você falou isso, e aí, resolve agora. Pronto, eu resolvi o atrito, eu resolvi o problema. Eu botei um de frente pro outro e aí não tem disse-me-disse. Eu resolvi um atrito como esse. Então, por que eu tô trazendo esse exemplo para vocês? A gente tá falando aqui de usar os atritos vendo o lado positivo deles. Então, a gente tá falando aqui de atritos, de conflitos, a gente vendo o lado positivo. Mas a gente tem que entender que tipo de atritos e conflitos. Existem atritos e conflitos que podem edificar. Você vai ter pessoas que estão ali discutindo no mesmo nível que você. Então, são visões diferentes. Você vai vendo aquilo ali, vai trazendo algo positivo para você, porque através da visão do outro, você consegue abrir a sua mente. Às vezes, alguém pode trazer, você chega com uma visão e a pessoa está com outra e vocês conflitam com aquilo ali. E aí você consegue ter uma outra visão através disso. Como eu também estou trazendo para vocês, atritos pequenos que a gente resolve. Então, eu, nesse caso, com os meus funcionários, eu resolvi isso, botei um de frente para o outro, ó, isso, e acabou. Depois daquele momento, Francine, você nunca mais teve problema? Tive alguns, mas atritos assim, não tive. De funcionários, de picuinha, disso. Então, assim, eu não deixo crescer isso na minha empresa. Eu já filtrei e eu nem quero que chegue para mim fofoquinha. Não quero, porque isso gera um problema grande. E eu já dei ordem para minha líder, que é a minha gerente dentro da empresa, exatamente para isso. E sempre explico, toda a história tem dois lados. Então, se alguém chegou para você e falou isso, vai apurar de fato o que aconteceu. Depois que você resolver com clareza, você traz para mim. Enquanto você não resolve, não traga para mim. Porque eu tenho minha vida já tão cheia de coisa que eu não posso perder tempo com essas pequenas picuinhas de um e de outro. Então, eu já levei isso para ela. Entendeu? E aí, através disso,
ela consegue sanar atritos e conflitos pequenos dentro da empresa, certo? Então, assim, vamos entender quando a gente fala aqui, o que eu estou falando aqui, que a gente está falando, é você está numa roda de empresários e você vai ter divergências de opinião e essas opiniões, de repente, você nunca parou para analisar e olhar com este ângulo, e aí você começa a olhar com este ângulo e você vê o que é positivo que você pode usar ou que você não pode usar. Então vamos ter essa clareza, porque também existe o ponto de que muitas pessoas têm um poder de persuasão tão grande que vai chegar, vai falar, vai contar a versão dela e você acaba, eu nunca vi com esse lado, eu achava que era de um jeito e caí, não. Então procure fontes certas, vê se a pessoa está falando e aí, em cima daquilo, então você vai lá, fulano de tal trouxe uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Então, deixa eu analisar, deixa eu procurar em fontes confiáveis se não é, se é aplicável ou não, tá? Como transformar conflitos em oportunidades? Crie regras de comunicação clara e respeitosa, que eu falei desde o início. Todo conflito, para você tirar algo positivo, ele tem que ser respeitoso. Então, você tem que ser algo saudável. Você não vai tirar nada positivo de um conflito onde tem xingamento, onde o outro não aceita. Então, assim, conflitos, vamos botar aqui, que edificam a você, ok? Incentive a expressão de opiniões diferentes sem julgamento. Use conflitos para revisar processos, alinhar expectativa e fortalecer colaboração. Então, é o que eu já falei isso aqui para vocês. Então, a gente tem que trazer como clareza exatamente. Então, a gente tem que estar com a nossa mente aberta, que nem sempre a nossa verdade é a única verdade e é a correta. Às vezes, você está tão focado em algo que aí vem uma pessoa falando e você não aceita, você não deixa e gera aquele conflito, a sua cabeça está fechada, a sua visão está fechada e você não deixa isso entrar. Se você estiver aberto para novas oportunidades, para novos conhecimentos, por mais que você estabeleça ali, minha verdade é única, mas esteja de coração aberto para que naquele conflito de informações, naquele conflito de ideias, você parar, observar e até aceitar o que o outro está falando, se você não precisa dar amém, falar amém não, mas comece a ter, por que ele fala com tanta, clareza ou está sendo tão batendo o pé, assim como eu? Será que não tem um fundamento? E começar a ver o que você pode tirar de produtivo. Como eu falei, tem muita gente que tem poder de persuasão enorme, que vai chegar, vai te convencer às vezes de uma coisa que não é. Então, tenha cuidado com isso. Mas vá para qualquer reunião já com a sua mente aberta, porque através disso você pode tirar insights maravilhosos para sua empresa. Mas lembrando e reforçando, eu estou falando aqui de conflitos de pessoas que têm, olha aí, no mesmo nível que você, ou no máximo você está falando com um liderado, porque como a gente bota aqui, incentive a expressão de opiniões. Se você tem um líder dentro da sua empresa, você tem que incentivar ele a trazer opiniões. Porque senão ele vai ser sempre um subordinado a você que não vai ter a liberdade de pensamento. Você vai se sentir cansado porque você tem um líder na sua empresa, mas que só funciona de acordo com o que você manda. Então, incentive a expressão das pessoas, incentive que elas tragam opiniões, que elas venham, então incentive isso. Claro que você vai ter que saber filtrar também isso. Então, vamos ter clareza no que eu estou falando e não confunda, simplesmente você dar ouvido para todo mundo. Eu fui falar com o Zezinho e eu fui com a minha opinião, ele com a dele e tal, e às vezes, quem é o Zezinho? Ele tem alguma relevância para falar com você? Ele tem algum resultado para falar com você? Ou ele simplesmente tirou da cabeça uma teoria que leu no YouTube? Então, presta atenção a quem você vai dar ouvido dentro de um conflito, ok? Ferramentas práticas para líderes. Mediação. Ouvir todos os lados antes de tomar decisão, feedback estruturado, foco no problema, não na pessoa, documentar soluções de acordo para que não haja repetição do mesmo conflito. Esse ponto aqui, eu já trago como exemplo o que eu falei sobre o meu encarregado que trabalhava, que hoje não atua mais na minha empresa, e a minha gerente. Então aqui, é saber ouvir todos os lados. Vocês lembram quando eu falei com vocês um pouquinho antes aqui? Toda história tem dois lados. E aí cabe você, como líder, identificar e ver. É o que eu ensinei para minha gerente e eu falei para ela, olha só, ela
é muito ligado a pessoas. Então, alguém fala alguma coisa, aflora aquilo, ainda mais de justiça. E eu comecei a falar para ela, olha só, não pode. Não comece a levar isso como a única verdade. Para escutar, porque fulano de tal vem me contar isso. Então você chama o fulano de tal e bota ele ali, chama os dois e acaba. Gente, a melhor maneira de você acabar um conflito dentro da sua empresa é quando começa a fofoca. Que fulano de tal falou que ciclano fez não sei o quê. Chama os dois. Bota um de frente pro outro. Faz o papel da tia da escola. Fulano, olha só, está saindo que isso. Fulano, é isso. É verdade? Porque quem falou de quem tá ali, os dois. E aí, se mentiu, a pessoa tem que ter uma personalidade muito ruim para mentir uma na cara da outra. E aí, se ele mentir, a outra vai desmentir. E aí você vai ver ali, de fato, quem está mentindo. Então, você resolve um problema ali. Não deixa alastrar. Ah, eu não tenho saco para falar. Tenha saco sim. Porque, infelizmente, se você não controla isso, a sua empresa vai virar uma fofoca, um local que só tem atrito, e aí começa a briga disso, a briga daquilo. Então, assim, resolva o problema. Se veio para você, resolva o problema. Eu hoje não tenho mais tempo para perder com isso. Eu tenho a minha gerente para isso e eu falo para ela, olha, se você não souber ouvir os dois lados e ter a clareza de quem está certo ou quem está errado, então nem traga para mim. Não venha trazer só uma metade de um problema, não. Eu quero um problema todo resolvido ou então com sugestão de como que eu vou resolver, mas primeiro você apurou os fatos. Então, quando a gente fala mediação, ouvir todos os lados antes de tomar decisão. Feedback estruturado, foco no problema e não na pessoa. Então, às vezes, alguém que está falando com você é uma pessoa que você gosta e o outro não é. E aí, qual é a ordem natural? É você dar ouvido a mais para quem você gosta e não. Só que nem sempre quem você gosta está certo. Então, a gente tem que, líder tem que saber liderar, inclusive no momento de atrito. E não por sentimento e nem por opinião pessoal em favor naquele momento. Tá? Então, você tem que ser sábio e tem que ser justo. Documentar soluções de acordo para que não haja repetição do mesmo conflito. E aí você vem e fala, não quero mais esse tipo de problema, você zera aquele conflito. E aí, até através disso, você tem aprendizado. Porque você resolveu o problema, você viu, porque muitas das vezes você acha que é uma coisa e quando você escuta o outro lado, você vê que não é. Você que é líder tem que saber resolver esses conflitos, esses atritos aqui, porque isso toda empresa tem. Não venha me falar que não tem, a empresa tem 2 funcionários e vai ter fofocas de um contra o outro. Isso daí são pessoas, como a gente falou desde o início. As pessoas são diferentes, cada uma tem sua opinião, tem a sua cultura, tem a sua maneira, então conflitos vão existir, sempre. Então, cada pessoa é de uma maneira e ninguém pensa igual a ninguém. Então, é óbvio que o conflito vem. E o último ponto aqui é o impacto da performance e cultura da equipe. Equipes que aprendem a lidar com atritos melhoram comunicação, confiança e resultados. Conflitos bem gerenciados transformam tensões em energia produtiva. Porque para de consumir a sua energia com pequenas coisas, com pequenos atritos. Para de se consumir, sabe, um problema que é desse tamanho se torna um problema desse tamanho, porque você não soube liderar, não soube fazer a gestão. E quando você faz isso, sabe o que você está apresentando e está mostrando para a sua equipe? A cultura da sua equipe. Que fofoca não rende. Que disse-me disse não rende. Não se cresce na empresa. Porque eu vejo muitos empresários que dão ouvido A, B, C, D e fica só. Aí o que acontece? D, F vai vir e vai falando. Então, corta. Acaba. Sabe o que vai acontecer? Não vai vir mais pra você. Ah, por que ninguém mais vem me contar a fofoquinha de um de outro? Sabe que não cresce. Sabe que você tem coisas muito maiores pra fazer do que ficar perdendo tempo com o conflito de A e de B. Então, quando vem pra você, olha só, eu tenho que falar não sei o quê. Peraí, fala. Isso aqui. Então tá, deixa eu chamar fulano de tal. Fulano de tal, olha isso aqui, acabou. Eu duvido que alguém venha trazer mais um probleminha desse, de picuinha dentro da sua empresa pra você. Que vai saber que vai chegar em você, você vai encerrar. E as pessoas sabem o que gostam, de papo, de render, de fazer montinho, isso e aquilo. Quando vem pra você, você encerra isso. E a mesma coisa eu te falo se você ouvir que tá tendo isso dentro da sua empresa. Tá tendo murmurinho, isso aqui, chama todo mundo. Isso, acabou. Corta, gente, corta pela raiz. Atrito que não vai te levar a nada, corta pela raiz. Que só vai te sugar, suga sua energia, você tem problema na sua empresa, daqui a pouco você tem isso, tem aquilo, tem funcionário, sabe, que não tá satisfeito. Então, vamos ter clareza.
empresa. A gente tem que aprender a lidar. Atritos e conflitos a gente tem que aprender a lidar. Tanto quanto você tem pessoas ali que você vai estar numa rede, que tem o mesmo perfil que você, que tem a mesma conexão que você, que tem o mesmo intelecto que você, que esteja passando pelo mesmo momento que você vai conseguir tirar algo produtivo, saiba lidar também com a sua equipe. Quando começa o conflito, Francine, como que eu resolvo? Corta do zero, corta ali, ó, na raiz. Chama A e B, mas não tá feio. Não, é dentro da sua empresa, é sua cultura, é seu valor. Você prefere o quê? Que a sua empresa, ela seja nomeada como uma empresa só de fofoqueiros ou uma empresa que o líder, ele corta a fofoca já de início? Eu, pelo menos, eu prefiro. Eu nunca mais recebi nada, inclusive da minha gerente. Que quando ela começava a vir para mim e falava assim, olha só, você já ouviu o outro lado? Então você vai, escuta o outro lado, resolve direitinho, aí você traz para mim. E aí eu também cortei. Hoje em dia não tem problema. Quando ela me fala é algo que de fato é sério, e aí eu preciso resolver. Agora, picuinha, essas coisinhas, acabou. Então saiba lidar com os conflitos dentro da sua empresa. Saiba lidar quando você for confrontado, quando tiver o atrito, também em grandes mesas, para o que você pode tirar de positivo. Como eu sempre falo aqui, é tudo como você recebe. E aí, você vai receber esse conflito, esse atrito como algo negativo ou algo que você pode ver uma outra saída, de repente outras oportunidades, e até uma oportunidade de se apresentar uma solução. Então, vamos abrir a nossa mente para esses tipos de conflitos e atritos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo aqui, já trouxe também exemplo do que eu já vivi na minha empresa. Eu gosto sempre de debater, de ter atritos com meu esposo, por exemplo, porque são nesses atritos que eu falo de uma coisa, gente, atritos positivos. Atritos, conflitos de informação e de pensamentos respeitosos, porque eu falo a minha visão, ele fala dele, e através desses atritos eu aprendo, ele aprende, um escuta o outro e a gente sai com grandes soluções. Então aprenda a lidar com isso. Não seja aquela pessoa assim, eu não gosto de atrito. Não, aprenda a lidar com isso, porque você sempre vai ter conflitos na sua vida, porque pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. Então essa foi mais uma dica que a gente separou aqui para você aplicar dentro do seu negócio. Você que é empresário, não deixe crescer atritos, não deixe crescer esses pequenos probleminhas que acabam sugando a sua energia no dia a dia. Então saiba como que você recebe isso e como você vai executar e terminar esses conflitos e atritos na sua empresa. Tá? Então a gente sempre está trazendo aqui dicas, algo que você pode aplicar dentro do seu negócio, porque eu apliquei no meu e eu tive resultado. Então o Visão de Mulher, ele está trazendo esse formato para você. Então se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative a notificação, porque a gente está toda semana trazendo esse tipo de conteúdo, trazendo dica para vocês, falando de família, falando de empreendedorismo, falando de gestão da sua empresa, gestão de pessoas. A gente está o tempo todo trazendo conteúdos para edificar você e a sua empresa. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe o máximo que você puder, porque a gente quer continuar trazendo cada vez mais e mais conteúdo para vocês. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.